Oi, tudo bem? Aqui Fernanda Hernandes, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube e hoje nós vamos falar sobre organização. E aí, como é que é a tua casa? Tua casa é uma bagunça? Então acompanha a gente nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre organização do seu ambiente familiar. E nós temos aqui no nosso canal um quadro que é o Aconselhando. Bispa Fê aconselha, você pode mandando as tuas dúvidas, bispafê@gmail.com também, aonde eu quero ouvir as suas dúvidas e a gente poder esclarecer aqui nas nossas séries, nessa nova série que a gente está trazendo para vocês. Hoje eu recebi da nossa seguidora, do nosso internauta, a seguinte dúvida. Ela é lá de Curitiba, do Paraná, e ela fala assim: Bispa, minha casa vive bagunçada. Minha família, graças a Deus, é muito unida, mas quando o assunto é organização, nós sempre discutimos. Quais os conselhos que a senhora me dá? Eu vou com certeza te trazer um conselho porque eu amo organização. Mas antes de tudo isso, eu preciso te dar o conceito e o princípio da organização. Em Coríntios 14:33 diz assim: porque Deus não é um Deus da desordem, mas um Deus de paz. E 1 Coríntios 14:40 também fala assim, que tudo que nós vamos fazer, nós façamos com ordem e com decência. Bom, vamos pensar um pouquinho na nossa casa. Nossa casa é o nosso lar, é o nosso refúgio, é o nosso esconderijo e a gente precisa cuidar bem dele. Os ambientes saudáveis, eles também geram emoções saudáveis. E quando a gente organiza o nosso ambiente, a gente também organiza os nossos pensamentos. Está muito associado a organização dos nossos ambientes com a nossa qualidade de raciocínio também. E quando você gasta muito tempo procurando ou tentando gerar uma rotina dentro da desorganização, você está perdendo muito tempo e você está perdendo a sua produtividade. Se você não trabalha fora, você também está gerando mais cansaço para o seu dia a dia. A organização é uma característica de Deus. Se você olhar para a natureza, tudo ali está impecável no seu devido lugar. Esses dias eu estava até fazendo a live e observando como tinham 4 pássaros e a maneira que eles se articulavam, todos estavam montando o mesmo ninho. E eu fiquei admirada, porque cada um, até os 2 menorzinhos, tinham 2 maiores e 2 menores. Eu imagino que seja uma família. Como cada um, o pequenininho pegava um galho menorzinho, os maiorzinhos galhos menores. E eles subiam assim um pinheiro onde dava para ver e cada um, parece dentro de uma orquestra, iam colocando ali os seus galinhos e logo já fez aquela primeira basezinha. No outro dia eu fui ver, já tinha subido mais um pouquinho e assim por diante, tudo sendo trabalhado em perfeita harmonia, por instinto. Então o que a gente precisa entender que para que a gente também esteja como seres humanos bem ambientado, nós também nos sentimos mais confortáveis num ambiente organizado. Você pode reparar, quando você está num ambiente organizado, que tem uma harmonia de objetos, isso também vai refletir no teu estado emocional. Então, a organização, ela não é um capricho. A organização, ela faz parte também da qualidade do ambiente do seu lar. Até porque eu já trouxe vários estudos aqui para vocês que a organização, inclusive, ela gera economia. Quem organiza a sua despensa, quem organiza a sua rotina de alimentação, você no ano vai economizar 30% do seu orçamento familiar. É muita coisa para você simplesmente perder por causa da desorganização. Para você manter sua casa organizada, é preciso que você tenha disposição e disciplina, porque a nossa tendência é sempre deixar tudo para depois. E aí que mora o perigo. Tudo que a gente deixa para depois, acumula e aí fica muita coisa para você fazer. Quando acumula sujeira, quando acumula bagunça, isso sempre vai trazer primeiro um cansaço para você muito grande, um cansaço físico, emocional, e a convivência acaba sendo uma missão
impossível. Então vamos falar um pouquinho sobre a conscientização da família toda. Se você fica só assim, arruma seu quarto, berrando o dia inteiro, você não está gerando consciência. É importante que você faça mesmo uma reunião familiar. Se esse é um descontentamento e que está gerando atrito entre vocês, que vocês sentem como família, como você disse que a tua família é muito unida, que você como mãe coloque esse ponto, fala, olha, existe algo dentro da nossa casa que me causa muito desgaste, porque pelo jeito você deve ser uma pessoa que é organizada e gosta de organização. Então, você expressa para a tua família, traz a consciência de que uma rotina e uma organização não é monotonia, mas é aquela máxima que eu sempre falo para vocês. Quem investe tempo organizando, não gasta procurando. Então você precisa conversar com a tua família, principalmente com os teus filhos, que na maioria das vezes são os mais bagunceiros. Que baguncinha do marido a gente até que contorna, apesar que meu marido também é muito organizado. Mas você consegue, administrar. Fica cansativo quando você sozinha tem que cuidar da bagunça da casa inteira, porque ninguém mais quer ser organizado. Então, você falou que tem filhos de várias idades, não é isso? Então, você com os menores, você precisa começar desde pequeno. Depois que brincou, nós temos que organizar. Se depois que brincou é a mamãe que recolhe, a criança cresce sem esse cadastro de que aquilo que eu desarrumo é minha responsabilidade também organizar. Então a criança precisa entender que o ciclo da brincadeira, ele se encerra quando os meus brinquedos estão guardados de volta no lugar. Isso pode ser com caixas organizadoras, isso pode ser com aqueles tapewares grandes. Por exemplo, eu agora, nessa quarentena, estou organizando em grandes sacos plásticos, porque eu não tenho ali a minha estrutura da minha casa. Não tem problema nenhum. O fato é, naqueles sacos estão organizados por brinquedos, divido mais ou menos dinossauros num saco, aquilo que são os brinquedos das crianças. Ok, então começando de pequeno precisa haver essa conscientização. Aí você fala, Bispa, mas os meus filhos já cresceram e agora tá difícil a gente endireitar pau que cresceu torto. Nada disso. Sempre nós podemos transformar, não importa, a neurociência, todos os estudos, o poder do hábito, pesquisa do Charles Duhigg, todo mundo já comprovou que você pode alterar hábitos e comportamentos em qualquer ponto da sua existência. Então, como que você vai transformar a tua família que cresceu acostumada a não organizar? Primeiro mostrando para eles as consequências ruins. Então, na hora que, por exemplo, quem é desorganizado, é assim, o Dave não se organizado, o Dave vai me matar de eu estar falando isso, mas mãe é assim mesmo. Ele não organizava no dia anterior as roupas dele e o material na hora de sair. E a Carol, seguindo o meu conselho, sempre organizava na noite anterior. O que acontecia todas as manhãs, porque de manhã cada minuto vale ouro, vamos combinar, não é assim? Então de manhã, Carol, linda e bela, que ela realmente é, uma princesa, já estava lá bonitinha, sentadinha no carro com tudo organizado. E o Deivão correndo pela casa. Parecia o Cooper matinal. Cadê minha gravata? Todo dia, cadê minha gravata? Cadê minha camisa? A camisa sempre era a camisa que estava para passar, não era a camisa que estava passada. Cadê o meu material? Parecia assim, uma gincana. Cadê o meu tênis? Então, eu fiz uma semana, eu parei ele todos os dias e eu falei, tá, filho, você acha mesmo que você está fazendo bom uso do teu tempo, fazendo as coisas dessa maneira? Então ele não organiza, mas então quando a criança não tem por si própria, então aí estou falando 2 exemplos dentro da minha casa. A Cá, que eu não preciso falar nada, ela vai lá, ela organiza tudo sozinha, tá tudo super arrumadinho, não dá um pingo de trabalho. E o Deivão? O Deivão também é muito organizado hoje em dia, graças a Deus, mas eu precisei tutoriar o processo de organização. Então, você precisa investir tempo com os teus filhos. Fui lá todo dia à noite, por 1 mês, porque é o tempo de você criar um hábito em alguém, é o tempo de você ensinar alguma coisa. Punha os 2 pequenos para dormir, descia, fazia as minhas rotinas pessoais, loucinha para lavar. Filho, agora você vai me dar 10 minutos do seu tempo e você vai organizar
as suas roupas e o seu material para o dia de amanhã. A sua mala tem que estar fechada na porta de casa, com o seu tênis, com a gravata escolhida, porque amanhã nós não podemos perder tempo com a sua falta de organização. Bom, 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois de alguns dias, como que o Deivão estava descendo todos os dias? Organizado, descia com um sorrisão no rosto, chegou até dias dele entrar no carro e ficar me esperando, porque a minha rotina de manhã é um pouco mais complexa do que a deles. Então você precisa mostrar para o teu filho, porque se ele não sentir que tem algo de ruim na desorganização, você quer saber? Ele vai se sentir até confortável na desorganização. Você precisa começar a mostrar para ele que é muito melhor. Então, a primeira vez que você for organizar, traga ele para o processo, mas faça isso um processo prazeroso. Então, muitas vezes, quando eu estou guardando a roupa das crianças, é a hora que eu também aproveito para reorganizar as gavetas. Eu prefiro guardar as roupas, porque quando eles guardam, vira uma bagunça. E eu deixo que eles guardem só as roupas que eu sei que não tem como errar. Mas camisa, essas roupas que deu mais trabalho, eu mesma prefiro guardar. Bom, as gavetas que eles guardam, às vezes de usar, de puxar uma roupa ou outra, depois sempre assim de um mês e meio, 2 meses, elas ficam desorganizadas. O que eu faço? Pego um sábado que tá tudo tranquilo, que eu sei que eles não têm muita lição, aí eu sento com eles, falo, vamos conversar um pouquinho? Vamos. Aí eu tiro aquela gaveta, ponho em cima da cama, enquanto nós estamos conversando, ou eu subo com um copo de suco, com um copo de leitinho, e naquela conversa eu vou organizando aquela gaveta junto com ele. Sempre o adolescente também vai sentir o benefício daquela organização. Então você precisa começar a mostrar no teu exemplo, na tua organização da tua gaveta, da tua cozinha, da tua lavanderia, da tua sala, de que você é uma pessoa organizada. Sabe por que muitas vezes a gente se irrita com a desorganização do filho? Porque você não se organizou e você está vendo a desorganização nele. Então, na verdade, você está se irritando com a sua desorganização. Então, primeiro, organiza tudo que é a tua parte e aí distribui as tarefas. É importante para a criança que ela tenha bem determinado dentro da casa quais são os ambientes. Naquele ambiente, às vezes a sala vira uma mistura de sala com brinquedoteca. Ok fazer mais bagunça. No quarto, não dá para deixar restos de comida. Precisa ter algumas regras para que a casa viva em harmonia. E aí você pode estabelecer isso até por setores. Não adianta o Noah querer colar coisas em todas as paredes da casa. Então ele tem uma paredinha que eu vou até postar no story se eu lembrar, é uma paredinha que é a parede dele. Aquela parede, se desgastar a pintura, se não ficar legal, tá bom. As outras paredes da casa, não, você não vai poder, desorganizar. Então, você pode trazer muitas técnicas, eu acredito que é sempre produtivo você começar a organização pelos armários de roupas pessoais e depois você trazer isso para toda a casa. O guarda-roupa, eu tenho até um vídeo que se você procurar aí, muito assistido na internet, que eu ensino como você fazer a organização do guarda-roupa detalhadamente e você precisa, numa conversa, explicar em amor a todos da casa, que todos participam da organização daquele lar e que, afinal de contas, é onde nós moramos. As crianças até dão risada, que eu falo com eles assim, nós não moramos numa pocilga, e eles dão muita risada quando eu uso essa palavra. Por quê? A gente não pode morar num lugar sujo, a gente não pode morar num lugar desorganizado. Isso é um princípio que a gente traz para os nossos filhos de dignidade pessoal. Quando eu organizo o meu ambiente, eu me respeito. Quando eu organizo o meu ambiente, eu também trago essa organização para o meu interior. Então, antes de você começar essa organização, uma sugestão, coloca uma música animada para eles, faz nesse momento não uma chatice,
mas um momento de interagir com você e que seja algo legal, que seja algo motivador. E lembra sempre, para você organizar uma casa, você precisa primeiro desapegar, desconstruir. Não adianta. Então, de repente, ao invés de você falar, organiza, 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 você fala assim, olha, filho, essa é uma técnica que eu uso, agora eles já adivinharam. As crianças são muito solidárias, então eu falo, nós precisamos levar roupas para doação para a igreja. Vocês querem separar ou vamos separar juntos para que eu não dê nada que vocês ainda queiram? Ah, não, mãe, então vamos. Então, quando a gente vai para separar as roupas para doação, no ato de ir tirando aquelas roupas que você não vai querer mais, que você vai abençoar o próximo, a gente já começa a organizar. Então, isso é uma outra estratégia que você pode trazer para o seu dia a dia. Também, quando você tirar tudo para desorganizar, desconstruir, desapegar para organizar, é importante que você higienize os lugares. Não adianta só você reorganizar sem antes passar um bom pano no armário, um bom pano no fundo da gaveta, deixar tudo limpinho. E vocês sabem que eu já mostrei para vocês, eu gosto de pôr aquele papel de gaveta no fundo, espirra um cheirinho, coloca uns cheirinhos nas gavetas para quando abrir a gaveta vir aquele cheirinho delicioso. Então você pode também usar isso para trazer organização para a tua casa. E aí, depois que você organizou roupas e ambientes, aí entra na parte mais complexa, que é a parte da papelada. Então, você pode começar a organizar os documentos digitalizando, que é importante, fazer caixa de fotos, organizar as fotos e depois separar por pastas aquela correspondência que você precisa guardar, mas definitivamente você não pode deixar acumulado. Então, para cada filho você pode ter uma pasta, onde ali eu tenho uma pasta de documentos, então ali tem vacina, carteira de vacinação, tem ali todos os certidões de nascimento, certidão de vacina, das vacinas dele, tem de tudo de cada filho, né? Então eu deixo lá tudo junto e os exames médicos, eu vou colocando tudo assim. Até essa pastinha me ajuda muito, porque às vezes eu preciso ir no consulado e eu sempre deixo já com 2 cópias e uma autenticada, porque cópia autenticada não expira. Então, às vezes eu preciso ir de última hora, renovar, igual agora na pandemia, a gente precisando viajar e o David acabou perdendo o passaporte numa viagem. Eu não tive a dor de cabeça de ir atrás de toda a documentação, já estava tudo lá na pasta organizada, já estava tudo lá em ordem. Então, primeira coisa, se organize os seus ambientes e através do teu exemplo, eles vão poder reproduzir isso e não entre em desgastes, porque senão a organização vai estar associado com uma coisa chata. Faça da tua organização para a tua casa um ato de amor. E por fim, eu queria só falar uma coisa, não vai pirar, né? Eu, por exemplo, tem gente que quer ter filho pequeno e ter todos os móveis da casa, eu tiro mesmo assim a mesa de centro, não vai ter, né? Na minha sala de TV é tapete de criança e brinquedo, porque eu tenho 2 filhos pequenos. O meu sofá não é o sofá que ninguém pode encostar, é o sofá que se sujar, ok, sujou, é couro, limpa de novo. Então, também para cada fase da vida, você também não vai querer que 2 adolescentes sejam militarmente organizados. Você precisa entender também que nessa fase do adolescente, o quarto faz muito parte da construção da identidade do adolescente. E não que ele fique desorganizado, mas que você deixe um pouco flexibilizado para que ele se sinta dono daquele lugar. Chamam que se torna a caverna do adolescente, né? É a hora que o menino vai ficar um pouco mais no quarto dele, a menina vai fazer aqueles murais, vai colocar as principais coisas que gosta. É a adolescência florescendo dentro das nossas casas.